Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou Hugo Quinteiro e você me encontra no X por Hugo_Quinteiro, o censurado X. Mas estamos lá, firme e forte, falando de outra jurisdição. No episódio de hoje vamos falar sobre mineração de criptomoedas, alguns alertas urgentes e necessários. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Você também me encontra no X, @investidordesk, porque não coube descentralizado, também falando de fora de Banânia, obviamente. Mas. Só para constar, um episódio de mineração. Mineração de novo. Não. Novos aspectos, novas. A gente está falando uma nova criptomoeda. Acho que a gente nunca falou de Caspa aqui, né? Não. Apesar de já ter Né? gente pedindo pra gente falar de caspa e tal, tentando até entrevistar uma pessoa, mas acabou nunca dando Ah, certo essa questão de agendas, né? A gente grava, né, para quem não sabe, a gente grava num horário bem alternativo, né? E é tudo gravado, a gente grava, tem uma série de episódios de gaveta, então assim, a gente tem essa limitação, né? Não vivemos ainda dos louros e dos patrocínios do é. podcast, então a gente dedica o tempo possível e tenta fazer com ele o melhor possível. Então, pedimos desculpas às vezes se não conseguimos trazer todas as pessoas, sabe? A gente tem uma lista, tem pessoas interessadas querendo entrevistar, que às vezes não bate agenda, então a gente vai tentando levar da melhor forma possível, tá bom? Mas lembre-se, se quiser deixar uma sugestão de entrevistar alguém, assim, pode deixar, a gente tenta atender todo mundo na medida do possível, tá bom? Com certeza. Mas, enfim, vamos falar de um tema um pouco diferente, né? O Hugo preparou um episódio bem interessante. É alarmista, porém, tem coisa acontecendo aí que o povo não tá ligado. Como sempre, a gente trazendo notícias de cá, do futuro, para você. Normal, né? É, o problema é a maneira com que algumas pessoas falam que a gente traz, né? A gente traz de food até o negócio que explode na grande mídia, a gente cobra, fala, ó, cobra aqui também, que tá dando a notícia de grande mídia aí, coincidentemente faz-se o silêncio, né? Mas Não, nem são uma... fala. Essa questão da mineração é um fato novo e que eu acho que vale a pena trazer, porque a mineração, ela ainda, e eu não estou falando que ela é a única, tá? Único, por exemplo, DeFi tem bastante dessas coisas, pool de liquidez tem bastante disso, né? Que são pessoas que se aproximam com o gatilho da ganância, assim, ligado no 110%, né? E isso é perigoso. Por que que é perigoso? Porque a mineração exige um certo conhecimento de mercado, como o DeFi, como pools de liquidez, que você precisa entender certas coisas para saber se você está entrando numa free ou não. Para essas questões mais gerais, temos o episódio, né? O mínimo que você precisa saber para não ser enganado. Se você está chegando de paraquedas na mineração, sugiro que pause esse aqui, volta naquele e entende as questões mais gerais. Porque o que a gente está trazendo parte do pressuposto que as pessoas já têm um certo conhecimento, né? Não vou me aprofundar muito porque a gente falou mais do geral naquele outro episódio. Mas nós estamos com uma questão muito séria, primeiramente no Paraguai, né? Não estou dizendo que todas as minerações do Paraguai se comportam assim, mas é um problema que vem acontecendo, que vem pipocando notícias. Olha, foi descoberta uma operação ilegal de mineração aqui, apreenderam tantas máquinas. Olha, foi descoberta uma outra aqui irregular, apreenderam centenas de máquinas. E a coisa vem progredindo, né? No outro episódio eu já deixei em linhas gerais, não façam parte, mas reforço
que é necessário muita atenção com isso, porque você não sabe se a pessoa está autorizada a trabalhar lá, você não sabe se ela está pagando as contas de luz, né? E muitas vezes você tem muito mais risco a perder, coisas a perder, do que a pessoa que está lá. Vai falar, mas o cara também tem máquina lá. Às vezes ele não tem, ele está fazendo isso só para outras pessoas fazendo esse serviço de host. Então, tomem muito cuidado com essa questão, tá? No Paraguai. Normalmente eles não perdem nada com a operação cair, ou muito pouco, ele vai perder um pouco de infraestrutura, mas as pessoas que estão lá com as máquinas vão perder as máquinas e o rendimento que tinham com aquelas máquinas, né? E isso é algo muito ruim para quem investe equipamentos que valem, né, centenas, dezenas de milhares de dólares facilmente, né? Assim, três, quatro máquinas de Bitcoin hoje, ou dependendo do modelo, uma só, você já está chegando a 10 mil dólares aí facilmente. Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado quem são essas pessoas, por mais que possam ser pessoas mais públicas e não sei o quê, mas assim, a gente não sabe, às vezes nem a pessoa que está fazendo a propaganda direito sabe. Então, tomem muito, mas muito cuidado mesmo com isso, sabe? Principalmente ASIC não é algo tão complicado de fazer funcionar, então tentem ver locais onde vocês possam ver presencialmente a mineração acontecendo, né? Se possível, veja contas, né? Assim, é uma empresa, tá? Tem CNPJ? Tem. Deixa eu ver suas contas de luz paga, não? Coisas que os caras normalmente não divulgam, mas deixa uma insegurança muito grande para quem está investindo milhares de dólares, né? Cara, então, eu, sinceramente, eu tava, há pouco tempo atrás, a gente conversou isso, eu acho que se não foi em Uhum. podcast, foi em live. Eu falei com você que eu tava querendo fazer um investimento lá nisso, né? Eu E você conheço lembra que eu falei, segura um pessoas e pouco, né? tal. Então, Falei, segura um exatamente. pouco porque eu acho que vai pipocar coisa. Era isso que eu ia retomar, né? Eu falei com você, né? Tipo assim, falei, ó, tô pensando em fazer isso, pensando em investir, porque faz sentido. Olha só, essa conversa foi antes do halving, porque eu lembro de falar com Sim. você, né? Pô, será que o halving vai impactar? E não, tá, beleza. E aí você só falou comigo isso, né? Não, não, segura um pouquinho que eu tô conversando com o pessoal aqui, vendo umas coisas, né? E, enfim, aí depois a gente foi rendendo as conversas e tal, né? E chegou, né, o que é esse episódio hoje, né? E que fez meio que eu segurasse esse investimento. A grande questão é assim, para quem não conhece tanto, que é o meu caso, eu tenho uma noção, sim, uma noção teórica de mineração, mas eu não tenho uma noção prática. Eu não, se eu for no local, eu não consigo avaliar o que, que é o que, sabe? Eu não consigo dizer que isso é aquilo. Eu não sei que isso é um gato, por exemplo, gato de luz, né? Então, Uhum. assim, às vezes essa avaliação, né, essa verificação por parte da pessoa se faz necessário até que, né, um serviço cresça ou o nome cresça, etc. Então, assim, só ressaltando, né, para tomar esse cuidado que você está falando aí e tudo mais. E, cara, se não fosse você ter me falado antes, eu acho que eu teria entrado nisso, né, e é uma pena. É uma pena que esse mercado, né, que, porra, é extremamente essencial para o Bitcoin, eu acho, né, vejo como algo muito rentável. E para quem fez lá o módulo de mineração lá no curso Fold com a gente, sabe o tanto de negócios que podem sair da mineração, não só de mineração, mas como também de ramos, né, próximos à mineração. É uma pena que isso esteja indo para esse lado do golpe, né? Do assim, de coisas que a gente sabe que não vai durar. No Sim. caso do Paraguai, né? Nessa questão em si. Claro que vão sobrar algumas mineradoras que são mais sérias, são mais corretas, né? Mas vai fazer com que a pessoa tenha que fazer um estudo maior, prestar mais atenção,
sabe, conhecer melhor, e todo esse trabalho, né, que às vezes impede com que você comece algum investimento nesse ramo, né? É, cara, assim, não foi gut feeling, né? Assim, não foi. Foram rumores, né, que eu ouvi, assim, de minerador. Então, assim, a coisa corre a boca pequena e eu pensei, olha, se der ruim, vai dar ruim nos próximos meses, né? Especialmente porque eu vi dois cenários. O primeiro foi Senado do Paraguai ventilando a ideia de proibir a mineração e essas questões, tudo ainda nos rumores que poderia ter pools de fazendo hosting que utilizavam gato de energia elétrica. Então, eram dois rumores que, se fosse meu dinheiro, eu não colocaria, e você, como meu amigo, chegando e perguntando, foi exatamente o que eu falei. Olha, se fosse meu, eu não colocaria o dinheiro. Eu esperava um pouco e te expliquei os motivos, por causa disso, né? Como eu fiz também no grupo do Discord. Nossa, o link tá aqui embaixo. Tá lá alguns registros disso. Então, para as pessoas que nos seguem mais próximo, eu também falo como eu faço para mim, né? Então, falo, olha, para mim é muito arriscado, mas entenda que o risco está aqui e aqui. Se você acha seguro a partir daí, né? Boa sorte. Mas foram duas coisas complicadas, o quê? Porque se o Senado estava reclamando, poderia vir a proibição ou poderia vir, peraí, então, vamos dar uma fiscalizada. E aparentemente foi o que aconteceu. Vamos dar uma fiscalizada e as operações ilegais estão caindo. Então, realmente existiam operações ilegais e elas realmente estão caindo. Então, isso é uma questão séria e que, como eu disse no outro episódio, reforço aqui. Muitas vezes quem faz isso não perde muito pouco dinheiro. Quem perde é quem comprou as máquinas e colocou lá. Então isso é muito triste, né? Porque às vezes a economia de, né, um dinheiro mais relevante da pessoa, né? Não é. Assim, ninguém quer ser enganado, essa que é a verdade, né? Então se a gente puder Ou, fazer uma recomendação de isso diminui o risco, já ajuda, né? e assim, vou contar uma história, não sei se eu já contei aqui, foi o início mesmo do meu contato com Bitcoin, eu acho que era 2017, 18, talvez. Na época, eu comprava Bitcoin na antiga XDEX, né? Naquela corretora do Fernando Ures. Não sabia nada de autocustódia, nada, inicinho, né? E aí nessa época, eu entrei na. Só, Alguém só me. um pequeno parênteses, você me lembrou do negócio agora. Essa corretora, não era ela que você não conseguia sacar? Não dava para sacar, não. Eles fecharam. Cara, eu lembro disso. E aí eu fui comentar com pessoas, quase ninguém lembrava. Falava, não, o Urish nunca indicou uma corretora que não dava pra sacar. E não dava, cara. Já, Pois já é. era dele. Lá vendia Bitcoin, Ripple, Ethereum e mais alguma coisa. Uhum. Eu lembro disso. Eu cheguei a comprar lá e tal, enfim. Aí eu não sabia bosta de nada. Aí me indicaram, cara, uma. Foi o primeiro golpe que eu caí. Uma mineradora no Paraguai, né, também. O cara fazia vários vídeos, né, lá no YouTube, né, e aí ele falava, não, porque eu larguei minha vida por causa disso, agora olha só quanto que eu tô ganhando. Cara, era básico, né, de golpe, só que, porra, para quem não tá treinado, né, aí você cai Sim, mesmo. sim, E sim. aí, porra, eu olhava, que isso, cara, como é que o menino largou isso tudo para ficar só com esse rendimento aqui e tal? E aí ele ensinava você a comprar Bitcoin, a sacar Bitcoin para uma carteira, a mandar o Bitcoin para a carteira deles, que aí isso era considerado a compra, né? E Aí você aí você comprava o hash tinha lá. rate, né? Isso, exatamente. Aí você tinha lá um usuário e senha que você acessava, mandava e tipo assim, aí ele te dava lá que você tinha um saldo, Aham. né? Aí E aparecendo aí você. saldo, né? Aí todo mês mudava o saldo, sabe? Aí, Eu tipo perdi uns assim, R$ 10 nisso aí também.
Foi 10 Eu reais perdi mesmo. R$ 200 na época, né? É. É, tipo assim, aí beleza. E era isso daí, era uma mineradora no Paraguai, em tese, né? E chegou um determinado momento que eles fecharam o site e falaram assim: ah, pegou fogo no minerador, pronto, sabe? Era esse o golpe. Aí, beleza, mas assim, entra nessa questão que você está falando, porque como você às vezes não consegue verificar, né, a existência do material lá, das máquinas, da estrutura e coisa e tal, cara, pode ser um lance desse, e aí você nunca vai saber, Uhum, entendeu? sim. Ou outra coisa até mais elaborada ainda, né, que você vai acabar assim, cara, não tem como você confiar, né, às escuras nesse tipo de coisa, né? Sim. Então, reforço esse alerta. Muito cuidado com isso. Eu estou dizendo que todos os hosts de mineração são golpe? Não, não é isso. Só estou dizendo que é muito difícil você diferenciar o que é golpe do que não é, tá? Então, assim, principalmente para quem está chegando agora e chegando muitas vezes a porta de entrada da pessoa pela criptomoeda é por essa questão da mineração. Então, assim, para essa pessoa eu recomendo não faça hosting de qualquer forma. Vai procurar estudar, vai procurar entender, né? Tem, senão, este tempo não é um FOMO, não é missing out. Você não está perdendo nada. Você está adquirindo conhecimento. O que você pode perder é que esse conhecimento te custe muito dinheiro. Porque aí você pegou o seu dinheiro, investiu e sofreu algum tipo de golpe nesse sentido. Então, tome muito cuidado. Eu sei que eu já falei isso de forma mais geral lá no episódio anterior, mas eu quis retomar a partir daqui porque agora a gente entra na questão inédita, né? A questão inédita tem a ver especificamente com o momento atual da mineração de caspa. Qual que é o problema ou os problemas da mineração de caspa atual? Ah, mas os fundamentos das caspas, não sei o quê. Não estou falando sobre fundamentos. Não conheço fundamentos da criptomoeda, tá? Eu estou falando especificamente do mercado de mineração de caspa que se criou, do desenvolvimento de ASICs e de como isso tem sido gerido no momento atual em cima dos mineradores para criar um FOMO para que eles comprem logo e estão arriscados a tomar grandes prejuízos por causa desta pressa e da situação atual que está. Foi claro que eu não estou falando mal do fundamento Caspa, da criptomoeda Caspa, do problema que ela supostamente resolve, se eu sou anti-caspa ou não, né? Anti-caspa. Né? Clearman, Se, Cristiano se eu sou, se Ronaldo. eu sou maximalista de caspa ou não, não tem nada a ver com isso. Pode ser que a caspa tenha uma vida longa, dure, se valorize. Não é essa a questão. A questão é o momento específico da mineração dela que estamos vivendo. Então, para falar do momento específico, eu preciso falar do momento passado. Né? A Caspa iniciou com mais um algoritmo de mineração como outro qualquer, minerável por GPU. Então as pessoas iam lá, mineravam com a sua GPU, teve, né, o pessoal da mineração, Berna, Rafa Tech, Deni Torres, todo mundo que a gente já entrevistou aqui, teve um momento que falou, olha, apareceu uma moedinha nova, a Caspa, minerar com GPU, tá aqui o overclock, não sei o que, como é que ela se comporta, tal, mostrando, fazendo aquele vídeo, tá rendendo tanto, não sei o que, tal. Tudo bem, uma criptomoeda como outra qualquer que teve uma rentabilidade de GPU que valeu a pena os influencers da área, né, fazerem vídeo a respeito, mostrarem como fazer. Até aí, nada de novo,
na enorme lista de mineração de todas as criptomoedas que apareceram. Tem várias, e essa aí entrou mais uma opção. Né? Eventualmente vinha outra, passava na frente, ficava mais rentável. Aí fala, pessoal, tô trocando para moeda tal. Todo mundo trocava. Aí, voltou a caspa, voltou a ser rentável, estamos voltando para a caspa. Isso é o padrão. Depois que acabou a mineração via GPU do Ethereum, ficou assim. Foi assim que a mineração funcionava. Então aparece uma moedinha e tal. Então, caspa apareceu nesse meio termo aí. Este ano, a caspa retornou basicamente em cima de uma empresa chamada Ice River. E essa Ice River criou ASIC de mineração de caspa. Então, a caspa passou a ser minerada por ASICs. E aí, né, entenda que quando algo sai de GPU para ASIC, o salto de ganho, né, ou seja, de hash rate, é muito grande. Então, se uma GPU, vou chutar aqui números aproximados, se uma GPU faz 1 GHz, a ASIC começa na casa dos 400 GHz. Aí, na semana seguinte, aparece uma de 1 tera, 2 teras. Né? Então, assim, a ordem de grandeza muda, né, da mineração. O que isso significa? Bem fora do padrão, né? Por sinal. Sim. Assim, a gente está falando de equipamentos que são 1000 vezes uma GPU que era topo de linha para mineração. Então, por ser 1000 vezes, o que acontece com a rentabilidade dessas primeiras pessoas que recebem essas ASICs? Vai lá em cima, né? Vai lá em cima. Vai lá em cima, assim, a ponto de chegar a sair ASIC no mercado, que quando ela saiu no mercado, ela estava dando R$8.000 de lucro por mês, pagando energia elétrica, pagando R$1 de energia elétrica por quilowatt. Então, pensa o tamanho que é isso, né? E aí vem com preços altos, R$50.000. Mas você fala, pô, tá, R$40.000. Você fala, pô, mas peraí, paga em 6 meses. Tá valendo a pena. As pessoas começam a comprar. A empresa vai subindo o preço. Por quê? Porque aí vira um trading. Né? A empresa vai jogando isso no mercado, vai jogando produto de má qualidade, vai jogando produto com uma péssima assistência técnica. Por quê? Porque é a ganância de todo mundo. É os caras querendo aquilo ligado, é a pressa da fabricante, nesse caso a Ice River, em se livrar disso. Por quê? Porque ela tem informação privilegiada, obviamente, né? Ela está vendendo o A, mas ela tem o B produzindo e tem o C já em desenvolvimento. Então ela tem informação privilegiada e fica fazendo esse trading de mercado, né? Então assim, ela vai jogando em cima dos caras, quanto mais rentabilidade sai, mais o preço da ASIC sobe. E essas pessoas vão comprando. Só que o que aconteceu com o hash rate da rede? Cara, há 15 dias atrás, que foi a vez que eu estava mais olhando isso, o hash rate tinha dobrado no último mês. Em um mês, o hash rate da rede tinha dobrado. O que isso significa? Significa que a sua ASIC, por exemplo, que está pagando R$8.000, em um mês ela passou a pagar 4. Você entendeu o tamanho do problema? A Ice River, na pressa, passou a fazer também
hosting. E aí, para que você esperar, né? Os caras mandarem, vir pelo navio, importação, fazer os caramba. Se os caras falam assim, ó, faz aqui com a gente, faz o hosting. O cara ainda vende energia elétrica, ou seja, o fabricante se livrou de todos os riscos. Ele vende o produto caro e ainda vende energia elétrica. Você entendeu o piramidão que a coisa vai virando? Ai, o cara é complicado, porque é igual a pirâmide do curso superior, né? É tipo isso, O exatamente. cara vai, entendeu? O cara vai meio que se especializando naquilo ali, e aí, tipo assim, para ganhar mais dinheiro, você tem que fazer mais um cursinho. Para ganhar mais dinheiro, você tem que fazer mais Exatamente. uma especialização. E aí você vai entrando nessa vibe. Uma hora Porque, estoura, né? porque assim, entenda com o fabricante. Se realmente fosse uma mina de ouro tão grande, por que eu estaria vendendo? E por que eu ainda estaria vendendo a energia elétrica e deixando os outros minerarem? Porque ela está fazendo isso porque ela sabe o que ela tem na linha de produção. Você não, que está comprando. Né? Ela sabe que ela tem É. hoje, muito provavelmente já em fabricação, ASICs 2, 3 vezes mais potentes do que o que ela já despejou na cabeça das pessoas e está vendendo energia elétrica. Então, a Caspa teve um momento que a Ice River saiu do ar por, sei lá, falha de energia elétrica, alguma coisa assim. E nós descobrimos o tamanho que é o host dela. 1/3 do hash rate da rede. Tá bom pra você? Caralho. Bom pra você? Saiu 2 horas do ar. 1/3 do hash rate da rede caiu. É, assim, é bastante coisa, né? Mas eu imaginei que você ia falar tipo 52%, sabe? Não, mas assim, isso é só no host dela, né? Fora o que as pessoas compraram e levaram para outro lugar. Porque de fabricante não tem concorrência. É tipo a. É mais do que anti-miner ainda. Porque a anti-miner ela tem alguns outros concorrentes menor de expressão, mas ainda tem. Ela não tem. É. Aí, cara, entra num problema que eu vejo, que é assim, o que aconteceu com essa galera? A galera que comprou tá percebendo que o payback, que era de 3, 4 meses, no mês seguinte virou 7, no outro já tá 1 ano. Ou seja, quem, quem foi esperto tá fazendo o quê? Vendo máquina com 1 mês de uso. Entendeu? Quem, quem Eu não sei. percebeu que a fabricante, tipo, fez um pump and dump na cabeça dele, tá tentando fazer pro outro agora. A grande questão é essa. Eu não sei se a pessoa não consegue ver, né? É difícil, né? Foi o exemplo que eu contei, né? Que às vezes no primeiro golpe você não tá tão afinado, né, para enxergar. Sim. Mas, cara, no mínimo assim, porra, tá bom pra caralho, gente. Ó, mineração tá muito bom. Então por isso eu tô vendendo o meu. Hã? Pois é. Mas, cara, é o que eu te falo, é o gatilho da ganância. Tem uma galera desesperada querendo entrar. E esses caras estão entrando em cima. Seja dos ASICs vendidos, por exemplo, um dos modelos que estava sendo vendido era US$ 10.000, que foi quando foi o lançamento, já está sendo vendido a US$ 2.000. Porque o hash rate da rede já subiu absurdamente, já saíram outros modelos com maior capacidade de processamento e o preço está caindo rapidamente. Aí vem outra. E tem um problema que eu acredito ser um pouco sério de pessoas que estão nesse meio e começam uma, um pensamento, no meu ponto de vista, muito errado, que é o seguinte: ah, mas ASIC assim é bom e hash rate alto é bom assim para mineração, porque aí valida o uso da moeda. Não. Cara, Cara, validar em que sentido? Não é no vi, não sentido de vi. aumentar a adoção, no sentido de. Não, longe disso.
Exato, mas as pessoas. E são pessoas, muitas vezes, que eu sei que têm esse conhecimento e estão em negação, sabe? Pensando, não, é bom que o hash rate suba assim, porque significa que tem uma rede sólida e segura. Não, não é isso o fundamento que vai fazer as pessoas adotarem uma criptomoeda, começarem a usar ela como dinheiro, uma série de coisas assim. São outros fundamentos que, neste episódio, eu não vou entrar porque eu desconheço. Eu estou falando em termos de mineração, tá? Mas é difícil, Felipe, porque eu vejo gente assim, e pessoa que entrou pesado, sabe? A gente tá falando assim, 20, 30 mil dólares em cima disso e tá começando a ver a curva do payback ficando cada vez maior, sabe? E ainda mais no ritmo que estava, né? Dobrando a cada mês. Então isso é perigoso. E nós estamos em um terreno perigoso, no caso da Caspa, para investimento, em que eu acredito que, veja bem, a Ice River, na pressa que ela está, certamente ela já deve estar desenvolvendo e ela tem conhecimento de quando vai sair o modelo mais poderoso dela. E as pessoas que compraram logo no começo, a maioria relata que teve indício de uso, especialmente olhando no firmware, ou seja, eles mineraram antes com a máquina uns dias para poder aproveitar a rentabilidade antes de entregar para as pessoas. Então, assim, não é um mercado ético nesse sentido, tá? Ai, que Cara, isso é meio que golpe. padrão, tá? Todo mundo meio que faz isso. Você pode ver que. Você lembra quando eu falei que teve um pico na mineração do Bitcoin há mais ou menos um ano atrás? Eu até falei isso em episódio. Eu falei, ó, tem um pico. Esse pico tá com cara de ser desenvolvimento ou um grande player entrando e testando máquina, ou máquina nova entrando. E parecia ser um pouco dos dois, no caso. Máquina nova, que foi depois que logo saiu o S21, e novos players como a Aramco começando a minerar. Então, isso acontece. Mineração teste, assim, a empresa testa um tempo as máquinas dela antes de colocar a mercado. Cara, assim, é uma pena, né? Eu não teria capacidade para vislumbrar, né, isso, mas bom que você achou, né, e tá avisando, né, as pessoas que realmente precisam, né, Vou saber. te Eu até pedir. mudaria o nome do episódio, sabe? Eu acho que é um alerta, cara, bem, bem sério, sabe? Bem sério, Sim, porque vai ter gente perdendo dinheiro nisso daí, viu? Não vai ser pouco dinheiro, não. sim. No mínimo, tá tendo que refazer as contas com muito cuidado. Eu vou te pedir, enquanto eu tô falando aqui, para você dar uma olhada no preço que está a caspa hoje. Deixa eu Porque, ver aqui. assim, com o hash rate Você dobrando, olha o SD ou o BRL? o SD sempre. O BRL Padrão, né? não é moeda, pô. Desculpe. Tá 0,1711. 0,17. Ou seja, manteve-se estável praticamente nos últimos 2 meses, entre 16 a 0,16 a 0,20. Só que o hash rate mais que dobrou. Entendeu o problema? A moeda não está tendo valorização para acompanhar esse hash rate. Então a É, fatia de bolo está ficando cada vez menor e a valorização da moeda não está acontecendo. Então literalmente está sendo cortado ao meio há 30 dias, aí 45, né? Então fica difícil a gente recomendar, sabe? Eu vou falar, olha, tem algo interessante aqui, vão ver. Eu não consigo recomendar nada nesse sentido, porque tá complicado. Ó, o hash rate no comecinho do mês ultrapassou 1 hectahash. Isso em 1 de setembro. Nós estamos no dia 17 gravando isso e ontem estava 1,14.
Olha a velocidade. Ele Cara, dispara. Lembrando que em 23 de julho, 21 de julho, estava em 500 pentarashes, ou seja, em menos de 2 meses, mais que dobrou. um Uma vez e detalhe que eu meia, acho quase. interessante a gente pontuar aqui, eu gostaria de falar para quem às vezes não entendeu como que funciona a questão do hash, né? Porque o pessoal ouve, né? A gente falando, né, que o hash do Bitcoin tá tanto, o hash do Bitcoin tá tanto, como é bom, olha só que maravilha, blá 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 e tal. Algumas coisas que a gente tem que pontuar sobre o hash rate subindo e o preço da moeda não acompanhando tanto isso é o seguinte: você tem lá o hash rate da moeda como sendo a força, entre aspas, né? Que esses vários mineradores mundo afora vão fazer para estar minerando aquela moeda. Então, se você tem mais hash rate, você tem mais mineradores que estão gastando tempo, né, para conseguir minerar um bloco lá nessa moeda que você usa. Perfeito. Quando a gente fala, né, que mais hash rate significa mais segurança, tem um porém aí no meio. O grande porém aí no meio é que mais hash rate significa mais segurança, desde que esse hash rate não seja centralizado em algum lugar. Então, assim, no caso do Bitcoin, você tem mais hash rate, você tem mais pessoas minerando, só que você tem uma distribuição, uma relativa descentralização mundo afora. Caspa também tem isso, é claro que tem, né? Só que a Uhum. um nível muito menor do que no Bitcoin. E o que acontece? Qual que pode ser o problema? Às vezes você tem um aumento de hash rate muito alto sem ter uma descentralização muito grande. Também pode ser um problema que pode acontecer, tá? Não estou falando que é isso, só estou falando que é um problema. Um outro detalhe, quando você começa a ter um avanço no hash rate, ou seja, você tem mais pessoas ali querendo um pedaço desse bolo, e você não tem o preço do ativo aumentando, você vai ter uma rentabilidade menor. E Exatamente. aí também que mora um outro problema, porque o minerador, ele não é maximalista, não. Ele não é apaixonado na moeda, não. Ele vê lucro. E o lucro dele, ele vem em dólar. Então, se você tem o hash rate subindo, ou seja, mais pessoas minerando, mais pessoas competindo pelaquela mesma fatia, e o preço daquilo não sobe, está muito mais difícil de você ganhar o mesmo dinheiro. O que você faz? Você acha outra fonte de renda. Exatamente. Então, E, ó, assim, às vezes com o Bitcoin, você se mantém que Bitcoin é Bitcoin, né? Então, é. mas ainda assim você tem uma subida de preço muito boa, mas são coisas a serem avaliadas. Você não tem essa paixão com caspa, por exemplo. Então, né? Uhum. Exatamente. Tem poucas outras moedas com o mesmo algoritmo, então esses ASICs ainda têm uma condição frágil, né? E só para dizer, sabe quem é a pool que tem a maior pool e tem quase 30% do hash rate da rede? O que, F2 tipo. Pool. F2 Pool. Lembra dela? Tem episódio Eu aqui, o caso lembro. F2 Pool, Bitcoin e tal. É ela mesma. Então, é uma situação difícil. Eu acho que é um alerta, né? Isso é urgente, isso é necessário que as pessoas saibam para evitar gastar dinheiro. Quem tem os ASICs de caspa hoje estão perdendo numa velocidade quase que linear à rentabilidade, né? Então, um mês e meio, quase uma vez e meia a rentabilidade, né? Perdida. Então, tá muito difícil. As coisas logo, logo, se continuarem, se o hash rate continuar subindo nessa velocidade e a moeda não subir, logo, logo vai começar a ficar difícil sustentar essas máquinas ligadas, né? Principalmente para o pequeno, para o cara que paga energia e tal. Então, muito cuidado, fica esse alerta, tá? Lembra, se quiser falar sobre o assunto, tem um link aqui no Discord, chama lá a gente, tem um canalzinho de mineração, pode perguntar, a gente responde dentro do possível, te indica material, te indica pessoas, mas tome muito cuidado nesse momento, porque a chance de perder dinheiro é grande, tá? A ganância tá grande e a chance de perder dinheiro tá maior ainda. Tá bom?
Vamos para a notícia? Cara, vamos sim. A notícia não tem a ver com mineração, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre adoção e tal. Seguinte, maior banco de Singapura, DBS, né, é o Development Bank of Singapore, ele começa a oferecer Bitcoin aos seus clientes. Na verdade, ele passa a oferecer agora produtos ligados a Bitcoin e Ethereum. Saiu no comunicado oficial do banco, né? Eu estou vendo a notícia também na internet. E eles agora estão oferecendo esses tipos de produtos, né? Para clientes, os investidores institucionais e alguns outros clientes ainda, pessoal high-end, né? Entendi. É um serviço VIP. OTC que dá é um serviço OTC também para essa galera mais VIP e que dá, né, essa possibilidade de compra desse ativo, né? Ah, não muito a ver com o que a gente falou ao longo daqui, mas por ser uma notícia que neste momento que a gente está gravando é atual, é interessante falar que isso aqui está contribuindo também, como a gente tem mostrado, né, favorável a esse tipo de coisa, o fato de que isso ajuda demais na valorização do Bitcoin como preço, né? Eu imagino que isso vai agregar no preço do Bitcoin para quem tem ele custodiado, Bitcoin de verdade, né? E o principal que a gente ganha com isso, nesse momento, eu diria que é mais pessoas conhecendo do ativo. Às vezes o cara é o velhinho, é o senhorzinho que não tinha isso, mas que o gerente do banco ligou e falou: senhorzinho, a gente está sugerindo 5% de alocação do seu patrimônio em Bitcoin. Só que 5% do senhorzinho é mais dinheiro do que eu juntei em toda a minha vida. E aí o cara vai lá e compra, porque, por mais que ele não faça custódia, né? Mas já é um influxo de dinheiro, já é ele conversando com os outros senhorizinhos ricos, amigos dele, que ele comprou Bitcoin, e aí você tem cada vez mais uma adoção, que é aquilo que a gente falou, né? Talvez é algo que já tá too big to fail, sabe? Talvez. Talvez. É. Olha, eu gosto de ver o banco se rendendo, sabe? Eu tô com motivos pessoais recentes para odiar diversas formas de banco, de funcionários de banco. Não cabe aqui o caso detalhar, mas enfim, tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, assim, eu gosto de ver banco se dobrando ao Bitcoin, oferecendo como uma oportunidade aos clientes fiduciários, né, que acreditam na confiança da instituição bancária e que o dinheiro fica lá guardadinho no banco, né, esperando ele ser sacado quando o cliente quiser, né? Então, para esse tipo de pessoa, é legal que ele fique sabendo que existe o Bitcoin. Ah, lamento que ele vai ter que passar, às vezes, talvez por muita coisa na vida para entender o quanto esse sistema é mentiroso, mas fico na torcida de que mais pessoas conheçam. Quanto mais pessoas conhecerem, estiverem expostas a alguma forma de Bitcoin. Infelizmente, isso também vai ser usado para manipulação de preço, porque muitos desses Bitcoins são IO, eu devo a você, né? Aqueles Bitcoins de mentira, que só servem no final da brincadeira para diluir o preço, né, de quem tem É só Bitcoin papel de verdade. lastreado, né? Mais nada. Exato, exato. E dilui o preço, né? No final das contas, dilui o nosso preço. Ah, a nova elite vai continuar aos farrapos por mais um pouquinho de tempo, porque estão manipulando o preço para baixo. Então, tem que esperar aí, galera. Ainda não dá para mandar o gerente do McDonald's plantar batata. Tem que ficar aí esperando, fritando a sua batatinha aí, que ainda não dá para ser a nova elite assim. Mas é isso, né? Porque os caras adoram isso, mas parece que não tem pressa de ficar rico, né? É engraçado, porque Sêneca fala isso, né?
Às vezes a gente toma decisões como se a gente fosse viver por 150 anos. É, E não é o caso. pois é. Mas é isso. Estamos terminando mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui. Deixa o joinha, deixa o seu like. Manda esse episódio para aquele seu amigo que está falando em investir em mineração e não sabe nem por onde começar. Esse episódio é muito importante para ele. Não deixa ele perder dinheiro, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.